Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos ao segundo vídeo passo a passo de Tami Gadelha, mostrando agora o processo de balonagem de uma página em quadrinhos. O último vídeo que eu postei foi há um mês, o primeiro também, né, relativo a isso, mostrando o processo de produção de uma página em quadrinhos, desde o esboço inicial até a arte final. E como eu já tinha dito antes, agora vamos fazer um processo de balonagem, colocar os balões e os textos dentro dos quadros na página, tanto texto de fala quanto de narração. O que eu utilizarei aqui é o Photoshop, o próprio editor de texto do Photoshop, ferramentas como seleção poligonal, seleção retangular, no caso é laço poligonal, seleção retangular e seleção elíptica. A fonte que eu utilizarei é a Acme Secret Agent e o tamanho da página é uma página A4 normal. Como é apenas um exemplo aqui, essa página aqui ela está em baixa resolução. Repare também que ela não está totalmente editada, ainda está crua, digamos assim, mas isso não é problema. O intuito aqui é processo de balonagem, colocar os textos. O tamanho que eu utilizo da fonte é um tamanho 0,10, aí eu estou selecionando a fonte, não sei se vocês conseguem ver, Acme Secret Agent. Eu coloco sempre tamanho 10, tamanho A4, 12 para o tamanho A3, isso varia muito, sei. Pois bem, vamos ao que interessa. Aqui fazemos a caixa de texto, onde digitaremos o texto, óbvio. Uns cuidados que deve-se tomar também, além de sempre verificar se há alguns erros gramaticais, né, já que o Photoshop ele não tem autocorreção, é deixar os textos, tanto o texto quanto os balões em si, dentro dos quadros, dentro dos quadrinhos. Que eu tive que mudar um pouco o tamanho da resolução para ficar o tamanho A4 mesmo. Aí aqui já estão os textos todos dispostos. Claro, eu não digitei o texto oficial, né? Até porque é segredo. Vocês viram isso no lançamento. Aqui mais está aqui tudinho. Aqui eu estou apenas deixando no tamanho 10 das fontes, que o tamanho 12 ficou muito grande. Então, ótimo. Aí depois já está o texto todo disposto na cena, na página, devidamente colocados, né? Vamos agora ao processo de balonagem, né? Criar os balões, tanto os de fala, né, quanto os de narração. Eles serão colocados entre a imagem de fundo e o texto, claro, tem que ficar atrás dos textos. E vamos nomear aqui a camada, balões. E vamos utilizar as ferramentas seleção retangular e ou elíptica. Lembrando que retangular é frequentemente usada para as narrações.
E a elíptica já seria que simboliza a fala dos personagens na cena. Pegamos a primeira seleção de um balão ou retângulo de narração. Vamos selecionar aqui alguns textos, no caso que seriam narrações. Tendo tudo selecionado, preenchemos essas seleções com a cor branca. Tive um erro ali, coloquei preto, mas é branco, né? Claro, tem que destacar o texto, né? E agora vamos aos balões de fala, que aqui eu já utilizarei a seleção elíptica, que é a clássica, né? Dependendo também do estilo, do contexto que você gostaria de apresentar, né? Alguns textos de fala são quadrados em algumas histórias, caso caia bem, mas aqui no caso do Justiça, né? Os balões elípticos são uma boa pedida. O mesmo processo, preenchemos tudinho de branco. E aqui uma página com suas falas já vai criando forma. Lembrando também de não deixar tanto o balão quanto o texto cobrirem os pontos principais da cena, no caso, rosto dos personagens, ou detalhes que não se deve esconder, né, que deve estar à mostra. Então, um detalhe importante também, que na hora que estiver colocando o texto, não deixar eles ficarem separados, deixar as palavras inteiras. Aí se resolve redimensionando a caixa do texto para deixá-las totalmente inteiras. E com isso, consequentemente, redimensionamos os balões. Ok, estando tudo certo já ganhou mais cara de quadrinho, mas ainda falta alguns passos, como os indicativos de fala. Por enquanto só estão bolas com palavras dentro. Agora vamos ligar as falas aos personagens que estão dialogando, né? No caso aqui eu utilizo o laço poligonal e crio esse indicativo, a seta. Direcionando aos personagens que estão falando, que estão dentro ou fora da cena. E tomando cuidado também para não deixar essas setas numa posição estranha. Então, no caso, colocar ela aqui em cima não ficaria tão legal. Então deixamos ela por baixo mesmo. Deve-se tomar o cuidado também de não sobrepor os balões de fala. No caso, dois ou mais personagens conversando na mesma cena, deixar os balões separados. Bem, já ganhou mais formas. Agora vamos delinear esses balões. Nós selecionamos todo o preenchimento da camada, né? Apertando Ctrl e selecionando o ícone da camada. E agora vamos no menu seleção. Sei que não dá para ver aqui, infelizmente eu não me atentei de que eu cortei a parte de menus, mas é no menu seleção ou selection e vamos em modify e contract. Nós vamos contrair a seleção, diminuir a seleção. Aqui eu coloquei 10 pixels, se não me engano.
ficou muito, sairia muito grosso ali, então vamos colocar 5 pixels e invertemos a seleção. A seleção invertida, vamos Ctrl U agora para abrir a janela de Hue e Saturation e diminuímos a barra de Lightness para -100 para deixar ela totalmente escura, totalmente preenchida. E assim nós temos as bordas dos balões. Até então finalizado. Uma coisa que eu faço também para deixar, digamos assim, o desenho do fundo mais destacado, eu diminuo a opacidade dos balões. Para que assim eu possa visualizar tanto o texto quanto o desenho completo no fundo. Eu diminuo para 80%, em alguns casos 70%, mas 80% já está de bom tamanho. Você pode visualizar o desenho completo no fundo e também ler o texto, que também é importante. Muitas vezes o mais importante na história. Como podem ver, ó, dá para visualizar o desenho e não se perde muito da arte em si. Bem, creio que por enquanto terminamos. É apenas uma amostra rápida, por conta até das dificuldades eh, de, de algumas pessoas que fazem quadrinhos quando se chega nessa parte, né, de balonagem e texto. Esse é o método que eu faço e que para mim funciona muito bem. Espero que isso funcione, sirva de alguma coisa para vocês. No mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima.